Fala galera, tudo beleza com todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E para quem não me conhece, meu nome é Nonato. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso último vídeo aqui do canal, onde desenvolvemos a lógica de uma partida sequencial de motores, utilizando a plataforma de programação da Delta. Essa aula foi dividida em duas partes. Na parte 1, desenvolvemos a lógica de controle no CLP, utilizando o IESP Software. E aqui na parte 2 vamos desenvolver a aplicação da IHM, utilizando o Dope Software. E depois vamos testar o nosso projeto. Caso você não tenha assistido a parte 1 desse vídeo, vamos deixar na descrição o link para que você possa assistir posteriormente se você quiser. Então se você quer aprender como fazer isso, não sai do vídeo e acompanhe até o final. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre programação de CLP, na descrição desse vídeo tem o link do meu treinamento Programação de CLP Rockwell, baseado nas plataformas Studio 5000 e IRS Logic 5000, que postei lá na plataforma da Hotmart. Então se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Assim você não perde os próximos vídeos. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. E para desenvolver aqui a parte da IHM, nós vamos abrir aqui o nosso Dope Software. Então vou abrir aqui o Dope Software. Vamos aqui em New. E agora vamos escolher aqui o nosso modelo de IHM. Como aqui a gente vai trabalhar com o ambiente simulado, eu vou escolher aqui, ó, esse último modelo aqui, que seria essa 115WX. Aí aqui nós temos a resolução da IHM. Aqui nós podemos dar o nome do nosso projeto, que eu vou chamar de partida sequencial. Aqui é o nome da nossa primeira tela, que seria a nossa tela inicial. Eu vou chamar aqui de tela 1. Está aqui o número da nossa tela, que é a número 1. Aqui você pode fazer configuração de impressora. E aqui é o idioma do sistema. Vou manter aqui em inglês. Aqui se você quer fazer alguma rotação na sua IHM, ó, você pode fazer aqui, ó, a rotação da sua IHM. Eu vou manter aqui sem rotação. E vamos dar o Next. Aqui a gente vai ter as portas de comunicação da IHM. Seria as portas lá para comunicar com o seu controlador, por exemplo. Então aqui a gente tem várias portas. Porta Ethernet, porta serial. Ela está aqui com apenas uma porta configurada, que é essa COM2. Como aqui a gente vai trabalhar com o emulador, eu vou manter as configurações que já estão aqui. Aqui ele dá o nome do link, ó, que tá link 2, vou manter. Aqui você vai escolher o controlador que você quer comunicar. Você observa que a IHM da Delta, ela comunica com uma gama muito grande de controladores. Então você vê aqui os principais controladores de mercado, como por exemplo da Lembrada, da Beckhoff, CodeSys, entre vários outros fabricantes. Vou manter aqui configurado para Delta. Aqui seria a série lá do controlador da Delta que a gente vai trabalhar. Vou manter aqui como ele já está, que é a série lá do DVP. Aqui seria as configurações da porta que está selecionada aqui, essa COM2. E aqui em For Communication, eu vou apenas, ó, definir aqui que é o nosso Drive 1, que é o nosso drive do simulador, para que a gente possa fazer lá a troca de dados da nossa IHM com o nosso simulador. Então vamos fazer aqui o Finish, para finalizar aqui essas nossas configurações. Então estamos aqui no nosso ambiente de desenvolvimento aqui do nosso Dope Software. Aí aqui é a nossa tela inicial, que é a primeira tela que vai iniciar quando a gente ligar a IHM. Então quando a nossa IHM inicializar, essa será a primeira tela. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou configurar o fundo aqui da minha tela, o Background Color. Eu vou mudar essa cor branca. Então a gente vem aqui, ó, a gente clica na tela e vem aqui e a gente consegue alterar a cor do fundo da nossa tela. Eu vou colocar aqui um cinza. Então aqui a gente altera o fundo da nossa tela. E agora eu vou adicionar aqui um elemento que seria um retângulo. Então vou vir aqui, ó, no meu retângulo. Vamos abrir aqui as configurações do nosso objeto. E aqui na minha área principal, aqui no Style, nós vamos fazer algumas configurações aqui no estilo do nosso objeto. Eu vou mudar aqui a cor da linha do meu objeto. Vou colocar aqui um azul. Aqui, ó, a gente tem um preview de como vai ficar o nosso objeto. Eu vou aumentar aqui um pouco, ó, a espessura da minha linha. Vou aumentar aqui para 4. Então a gente vê aqui, ó, o nosso preview do nosso objeto.
Vou mudar aqui o background, o fundo aqui da cor do meu objeto. Então vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, um amarelo. Então aqui, essa é a aparência do meu objeto. Aqui o estilo dele está como gradiente, eu vou manter ele como gradiente, o estilo do meu objeto. E aqui basicamente o que eu vou configurar aqui são essas configurações. Aqui ele tem um elemento de transparência, ó, que quando ele está 255, quer dizer que não tem transparência. À medida que você vai diminuindo isso aqui, ó, o seu objeto vai ficando transparente. Eu não vou mexer, vou manter assim. E aqui eu vou inserir uma imagem aqui no meu painel. Então aqui no meu Pictures, a gente pode inserir imagens. Então aqui, ó, a gente já tem uma série de imagens que fazem parte aqui do banco de dados de HM da Delta. Você pode escolher aqui um grupo desses aqui e dentro do grupo você escolhe a imagem que você quer utilizar. Ou você pode criar o seu próprio banco de dados. No meu caso aqui, ó, eu criei um banco de dados que eu chamei de imagem. E dentro do meu banco de dados, que é a minha pasta, eu tenho apenas essa imagem aqui. Então eu vou selecionar ela. Eu vou colocar a minha imagem, ó, que está aparecendo no centro do meu objeto, eu vou colocar ele aqui no canto esquerdo. Então vamos mudar aqui o alinhamento do nosso objeto. Coloquei aqui, ó, alinhamento à esquerda. Aqui não vamos mexer em nada. Aqui a gente define as dimensões do nosso objeto e a posição que ele vai ficar na nossa tela. Então vou dar aqui um OK. Eu vou definir aqui meu objeto sendo do tamanho da minha tela. A posição em X dele eu vou manter como 0, que seria encostadinho aqui na minha tela. E aqui em Y eu vou colocar em 5. Então a gente sobe nosso objeto aqui, ó, para ficar 5 de distância aqui do topo da minha tela. E eu vou também diminuir um pouco aqui essa altura aqui do meu objeto. Então aqui no meu objeto eu estou com 138. Vou colocar aqui 125, por exemplo. Vamos salvar aqui o nosso projeto. Eu vou salvar aqui dentro dessa pasta que eu já tenho aqui na minha área de trabalho. Onde eu tenho aqui projeto Delta e HM, eu já tenho até um projeto aqui dentro. Então vou salvar junto com esse outro projeto. Agora eu vou inserir aqui um objeto texto. Então vamos ver aqui em texto. Vou aqui já no meu texto e aqui eu vou digitar o nome do canal. Vou colocar aqui o meu texto como negrito. Vou colocar o meu texto centralizado. Vou mudar a cor da minha letra, do meu texto. Vou colocar aqui um azul. E vou aumentar a fonte do meu texto, o tamanho. Tá 16, vou colocar aqui 32. Vou dar aqui um OK. Então aqui nós temos o nome do nosso texto. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu texto aqui, ó. No centro aqui do meu painel. Aqui do meu retângulo. Só que aqui, ó, eu quero retirar essa tarja branca do meu texto. Eu quero manter apenas o nome. Então vou entrar aqui novamente. E aqui onde ele tem transparência, eu vou habilitar a transparência. Então eu quero que apareça apenas o texto. Vou diminuir um pouco aqui a dimensão do meu texto. E vou agora centralizar o meu texto no meu painel. Aqui na parte de baixo eu tenho um grupo que serve para fazer alinhamento. Então vou vir aqui, ó. Vou fazer aqui o alinhamento horizontal. Vou salvar meu projeto. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui mais uma tela. Então vou vir aqui nas minhas screen. E vamos aqui, ó, botão direito, New Screen. Que eu vou chamar aqui de tela 2. E aqui embaixo, ó, já aparece a nossa próxima tela. Então aqui a gente tem a nossa tela inicial, nossa Screen 1, nossa tela 1. E aqui nós temos a nossa tela 2. E a gente observa aqui, ó, essa casinha aqui na nossa tela 1, que é para indicar que aqui é a nossa tela inicial. Que vai ser a tela que vai inicializar junto com a IHM. Então aqui na minha tela 2, eu já vou também mudar aqui o background da minha tela. Vou colocar também em cinza. Vou voltar aqui na minha tela 1. E aqui eu vou adicionar um objeto botão para chamar a minha próxima tela. Então vou vir aqui em Elements. Vou aqui em botão.
e vou selecionar aqui um botão que se chama Go to Screen. Vou colocar ele aqui na minha tela. Aqui no estilo do meu botão, eu vou mudar aqui para Riser. Vou mudar também o Foreground Color. Vou colocar aqui um azul. Então a gente vai vendo aqui no preview o formato que vai ficar nosso botão. Vou manter ele como gradiente. E aqui é a função do nosso botão, que é o botão de Go To. E aqui no meu texto eu vou colocar um texto que eu vou chamar de avançar. Vou colocar ele negrito. Vou subir aqui o tamanho da minha fonte. Vou subir aqui para 32. Vou manter ele centralizado aqui no meio da minha tela. E aqui eu não vou mexer mais em nada. Não vou mais mexer em nenhuma configuração. Não vou adicionar imagem e nem nada disso. Aqui ele tem uma aba de macro que permite a gente fazer pequenas lógicas aqui com o nosso objeto. Aqui eu vou definir o tamanho do meu botão para 500. Vamos ver como é que vai ficar. 500, o tamanho da largura do meu botão. Vou baixar um pouco mais dele aqui. Vou centralizar ele aqui, ó, no centro da minha tela. E vou diminuir um pouco aqui, vou deixar 300. O meu botão vai ficar 500 por 300, que vai ter a função de chamar nossa próxima tela. Então aqui, ó, em detalhes, a gente define qual tela a gente vai chamar. Então a gente precisa mudar aqui, ó, para nossa tela 2. Então quando a gente clicar no nosso botão Go To, a gente vai chamar a nossa tela 2. Vou salvar meu projeto. Vou copiar aqui meu objeto painel, meu retângulo. Vou colar aqui na minha tela 2. Também vou copiar aqui o meu texto. E aqui eu vou renomear meu texto para ventiladores. Então aqui agora nós vamos começar a adicionar os nossos objetos para fazer o controle lá dos nossos ventiladores. E o primeiro objeto que a gente vai adicionar aqui vai ser o nosso botão de partida. Então vou vir aqui novamente em Elements. E vou selecionar aqui o meu botão. E eu vou colocar aqui, ó, um botão do tipo Momentary, que seria um botão de pulso. Então nosso botão Momentary é aquele botão que enquanto você está com ele pressionado, ele é verdadeiro, a variável que está linkada a ele é verdadeira. Quando você solta, a variável volta novamente para zero. Então quando a gente pressiona nosso botão, a gente habilita uma variável. Quando a gente soltar, a variável volta a zero. Então aqui a gente vai criar nosso botão de Start, que é aquele botão que a gente criou lá no nosso controlador, o nosso IHM partida. Então aqui no estilo do meu botão, eu vou mudar aqui para Riser. Então a gente já vê aqui, ó, no nosso preview o formato do nosso botão mudando. Aqui no Foreground Color, seria o fundo aqui da cor do meu botão, eu vou colocar aqui um botão verde. Vou manter o estilo dele como gradiente. Não quero habilitar a função de blink, seria piscar. E aqui a gente consegue mudar também o estado do nosso botão. Então essa é a aparência do meu botão quando ele não está pressionado. Quando o meu botão estiver pressionado, a gente também pode mudar aqui a aparência do nosso botão. Então eu quero que quando o meu botão estiver pressionado, não seja essa cor verde escura. Eu quero um verde mais claro. Então vou vir aqui no Foreground Color. Vou selecionar aqui o verde. E vou colocar aqui um tom mais claro. Então quando o meu botão não estiver pressionado, ele vai estar nessa cor. Quando eu pressionar meu botão, enquanto eu estiver com o meu botão pressionado, ele vai ter essa cor. Aqui a gente vai informar ele qual a variável que vai estar vinculada ao nosso botão. Então, quando eu pressionar meu botão, qual é a variável que eu vou escrever? Então, vou vir aqui, ó. Vou selecionar aquele link lá que a gente criou, lá da nossa HM, que é o link 2. Aqui no Device Type, a gente vai definir o endereçamento da variável. Lá no nosso projeto do controlador, a variável que faz a partida lá do nosso processo é a nossa variável M0. Então vamos selecionar aqui, ó, o nosso M, e aqui é o nosso M0. Vou dar aqui um Enter. Aqui na parte de baixo tem esse Read Address,
que você tem a opção de inserir uma variável, que essa variável ela controla justamente essa troca do estado do seu botão, essa aparência do seu botão. Quando você não coloca nada aqui, ele vai utilizar essa própria variável aqui, ó. Então toda vez que a gente pressionar o nosso botão, ele vai fazer essa troca da aparência, vai mudar a aparência do nosso botão, se você não colocar nada aqui. Se você colocar uma outra variável aqui, diferente dessa M0 que a gente utilizou, a aparência do seu botão, essa troca de cor aqui, ó, vai ser definida por essa variável que você inserir aqui. No nosso caso aqui a gente não vai utilizar isso. Como aqui a gente vai setar a variável M0 e no caso é ela que a gente quer que faça essa troca da aparência do botão, então não precisa inserir nada aqui, pode deixar somente a variável de escrita. Aqui também tem aquela opção lá da transparência e aqui a gente pode colocar um texto no nosso botão. Eu vou colocar aqui partida. Vou colocar aqui em negrito e vou manter as configurações de alinhamento. Eu vou colocar o mesmo texto para quando meu botão estiver pressionado. Então, quando meu botão estiver pressionado, eu quero que apareça o mesmo nome, também com o meu botão em negrito. Aqui nessa aba de Pictures, a gente pode também inserir uma imagem do botão, não vou colocar. Aqui eu não vou mexer em nada. E aqui a gente vai definir o tamanho do nosso botão. Eu vou deixar aqui o meu botão 130 por 80. Então, vou dar aqui o OK. Então essa vai ser a aparência aqui do nosso botão de partida. Eu vou duplicar esse botão. Vou fazer aqui o alinhamento dos meus botões. E vamos mudar aqui o nosso botão para ser o nosso botão de parada. Então vamos mudar aqui a variável, que no caso do nosso botão de parada lá é a variável M2. Então vamos mudar aqui para o nosso M2. Eu quero que o meu botão de parada tenha a cor vermelha quando não estiver pressionado, e quando ele estiver pressionado eu quero um vermelho mais claro, então vai ter essa aparência. Então quando meu botão não estiver pressionado vai ter esse tom de vermelho, quando a gente pressionar vai ter esse tom de vermelho mais claro. E aqui no nosso texto vamos mudar aqui para a parada. Nos dois states. Então vamos dar um OK. Então nós temos nosso botão de partida e temos nosso botão de parada. Vou salvar aqui meu projeto. Então agora vamos inserir aqui um elemento que vai representar aqui os nossos ventiladores. Então vou vir aqui em elemento. Vou vir aqui em indicator e vou selecionar esse elemento aqui, multi-indicador. Então o nosso multi-indicador, nós vamos utilizar ele para fazer a representação do nosso motor, o nosso ventilador. E aqui a gente vai utilizar apenas dois estados. Nós vamos indicar quando o nosso motor estiver parado e vamos representar quando o nosso motor estiver rodando. Então você pode utilizar esse objeto multistate para indicar vários estados de um objeto. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, que meu motor está rodando, que meu motor está rodando em manual, que meu motor está em falha. Então aqui a gente define a quantidade de states que vai ter nosso objeto. Como aqui eu vou representar apenas dois states, que seria meu motor rodando e meu motor parado, eu vou manter aqui em 2. Então aqui a gente vai indicar a nossa variável que vai fazer a mudança de estado do nosso motor. Vou selecionar aqui, e no caso lá é a nossa variável Y0, que é a minha primeira saída. Então quando a nossa saída Y0 estiver desligada, o nosso objeto ele vai ter uma aparência, e quando ela estiver ligada, o nosso objeto vai ter uma outra aparência. Eu vou mudar aqui o style dele para Rising também. Então agora vamos aqui na aba de Pictures e vamos adicionar aqui uma imagem para representar aqui o nosso ventilador. Então vou procurar aqui o grupo Vector Fan e vou procurar aqui uma imagem para representar aqui o meu ventilador. Então a gente vê que tem uma série de imagens interessantes aqui, já dentro do software aqui da Delta. E eu vou escolher essa imagem aqui, 75. Então, quando o meu ventilador estiver parado, eu quero que ele tenha essa aparência. E quando o nosso ventilador estiver ligado, vamos aqui novamente voltar nas nossas imagens. Eu vou selecionar aqui,
essa imagem de baixo, ó. Então ele vai ter essa aparência. Quando meu motor estiver parado, vai ter essa aparência. Quando meu motor estiver em funcionamento, vai ter essa aparência. E aqui nas minhas coordenadas, nós vamos definir aqui as dimensões do nosso objeto. Vou baixar um pouco aqui, ó, 150 por 150, as dimensões do meu objeto. Aqui eu vou mudar aqui, ó, 1 para 1, para expandir a minha imagem do meu objeto. Então aqui no nosso Stretch Mode, a gente define aqui 1 para 1 para ele expandir para ficar do tamanho aqui do nosso objeto. Então basicamente o que a gente precisa configurar aqui no nosso ventilador é isso. Ah, e aqui, ó, em teste, eu vou inserir aqui, ó, no meio do meu ventilador, um texto, por exemplo, aqui como V1. Vou colocar em negrito, que vai representar que ventilador é esse aqui. Vou copiar aqui, ó. Vou colocar o mesmo texto para quando o meu ventilador também está parado. Vamos dar aqui um OK. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui meu objeto 4 vezes. Então vou vir aqui no botão direito e vamos duplicar aqui nosso objeto. Vou criar aqui, ó, como duas linhas, como duas colunas, para ficar 4 objetos. E agora eu vou apenas afastar aqui um pouco para separar aqui os nossos objetos. Agora vamos apenas ajustar aqui o texto, ó, de cada objeto. Então aqui é meu ventilador 1, que é a minha variável y0. Aqui para o meu ventilador 2, ele já adicionou aqui, ó, a nossa variável y1, a nossa próxima saída. Então aqui no meu texto, eu vou mudar aqui para V2 e V2. Aqui ele já colocou a nossa tag correto. Vamos colocar aqui sendo o nosso V3. E aqui o nosso V4. Então agora vamos adicionar aqui no nosso projeto um objeto para que a gente possa inserir os valores de set point de tempo para ligar o nosso ventilador e o tempo para desligar o nosso ventilador. Então vamos aqui em elementos, vamos nessa aba de input e vamos aqui, ó, no nosso numeric entry. Então vamos ajustar aqui o estilo do nosso objeto. Eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar aqui esse estilo aqui, ó, sem aquela borda lateral aqui. Vou mudar aqui a cor do fundo do meu objeto. Vou colocar aqui um verde. Aqui nós podemos definir os limites que a gente pode escrever no nosso objeto. Eu vou colocar aqui de 0 a 300, por exemplo. Então os valores que eu quero que o operador digite estejam entre 0 e 300 segundos. Aqui ele está configurado já como Word, ó. Vou manter como Word. Aqui o Data Format como decimal, vou manter. Esse System Keypad é o modelo da pop-up que ele vai abrir para que a gente possa digitar o valor. Então aqui já vai aparecer esses limites que a gente definiu aqui. E aqui a quantidade de dígitos. Eu quero apenas 3 dígitos. E aqui a gente pode adicionar vírgula. Então aqui, ó, ele já mostra para a gente como vai ficar o mínimo e o máximo. E quando você insere uma vírgula, ele coloca aqui a vírgula aqui para o nosso número. Eu vou manter aqui 100. E aqui vai ser a variável que a gente vai controlar. E a variável que a gente vai escrever. Então quando a gente clicar no objeto que ele abrir aquela pop-up, a gente vai digitar um valor. E esse valor vai ser escrito na variável que a gente informar aqui. O nosso TMR lá, a base de tempo dele é 100 milissegundos. Só que aqui eu quero que o operador digite em segundos. Então eu vou ter que multiplicar o valor que a gente colocar aqui por 10. Eu poderia fazer isso lá no PLC, criar lá um bloco de multiplicação e já fazer isso. Mas a gente vai fazer no próprio objeto. Nós vamos fazer isso na macro. Nós vamos utilizar essa aba aqui de macro para a gente fazer essa configuração. Então aqui a variável que a gente vai escrever nesse primeiro objeto vai ser para controlar o nosso tempo de partida de motores. Então aqui no nosso projeto vai ser essa variável aqui, ó, IHM tempo partida motores. Aqui é a nossa D10. Só que lá, quando, por exemplo, a gente digitar 5, tem que vir para cá 50.
Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos utilizar uma memória interna da IHM. Nós não vamos utilizar inicialmente o nosso link 2, que contém lá a comunicação lá com o nosso controlador. Então aqui a gente vai inserir uma memória interna, a gente vai escrever um valor nessa memória interna e o valor dessa memória interna nós vamos multiplicar por 10 e o resultado disso a gente vai enviar para a nossa D10. Então vou selecionar aqui, ó, Internal Memory. Se a gente selecionar só esse cifrão aqui, é uma memória interna. Mas quando a gente seleciona esse SM aqui, é uma memória interna não volátil. Ou seja, quando a gente desligar a IHM, ela não perde os valores. Ela mantém o último valor que foi carregado nessa variável. Aqui para nossa aplicação não faz diferença porque a gente está fazendo um ambiente simulado. Mas isso no IHM real faria diferença. Então se a gente utilizar essa variável aqui, ó, toda vez que a gente desligar a IHM, ela perderia o valor, voltaria zerado. E a gente utilizando esse cifrão M, é uma memória não volátil, então ela armazena o valor. E esse aqui é para você trabalhar com endereçamento indireto. Então vou selecionar aqui esse cifrão M e vou utilizar aqui a minha M0. Vou dar um Enter. Aqui a gente não vai precisar mais mexer em nada. E aqui na nossa macro, a gente vai fazer a macro para fazer justamente essa conversão. Nós vamos entrar com o valor de 1 a 300. Esse valor a gente vai multiplicar por 10. E o resultado a gente vai carregar na nossa D10. Então aqui na macro, ela tem essas duas abas. Esse Build for Execute macro e esse After. Quando você coloca a sua macro aqui, ela vai executar assim que você tocar no objeto. Então assim que a gente tocar no objeto, ele vai executar a macro que você colocar aqui nessa aba. Só que aqui a gente precisa tocar no objeto, ele vai abrir, a gente vai digitar o valor e depois a gente vai dar um Enter. Então a gente precisa fazer no After, que seria depois. Então eu só posso executar minha macro depois que eu carregar o valor. Então nós vamos executar aqui dentro a nossa lógica da macro. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos inserir aqui o endereço, que vai ser o nosso D10. E o nosso D10 vai receber a nossa memória M0 multiplicado por 10. Então, vou colocar aqui o asterisco, que é multiplicação, vezes 10. Então, quando a gente clicar no nosso objeto, que ele abrir a pop-up, que a gente digitar o valor e pressionar o Enter, ele vai executar essa macro. Então, se a gente clicar e digitar, por exemplo, 1, que seria 1 segundo, ele vai multiplicar por 10 e vai enviar para a nossa variável D10 o valor de 10, que lá no nosso TMR equivale a 1 segundo. Vamos checar a sintaxe se está tudo correto, ó. Então ele checou e disse que foi testado com sucesso. Vamos dar aqui um OK. E aqui a gente tem o nosso primeiro objeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco aqui meu objeto. E eu vou colocar aqui, ó, 100 por 50. Esse é o tamanho aqui do meu objeto. E agora eu quero adicionar aqui um objeto que vai indicar o nosso tempo. Então aqui a gente escreve o valor de tempo. E nós vamos colocar aqui um objeto display para indicar o valor do tempo. Então vamos novamente aqui em Elements. Vamos aqui em Data Display. E vamos selecionar aqui, ó, Numeric Display. Vamos mudar aqui o estilo do nosso objeto. Vou colocar ele aqui como Standard, para retirar aquelas bordas do objeto. Eu vou manter essas cores aqui mesmo, não vou mexer. E aqui, ó, a variável que a gente quer ler, que é a variável que a gente vai indicar aqui, vai ser justamente o nosso temporizador, o nosso T0. Então vamos aqui, ó, vamos selecionar aqui T, vamos colocar aqui 0. Então aqui a gente vai indicar o tempo lá do nosso T0. E aqui, ó, vamos baixar apenas para 3 dígitos. E eu vou inserir aqui, ó, uma casa decimal. Então a ideia de inserir a casa decimal aqui no nosso display é para quando o nosso objeto estiver fazendo a leitura do nosso temporizador, a gente ter a impressão aqui também de segundos. Já que aqui a gente está informando em segundos, então na nossa leitura também o ideal é que venha em segundos.
Então, por exemplo, quando ele estiver contando lá de 0 a 50, ele vai começar 0 ponto, aí vai começar 1, 2, 3 até 9. Quando ele virar para 10, vai ficar 1.0. Então a gente vai ter a impressão que aqui também vai estar em segundos. Aqui o nosso data type é o Word, não vou mexer com isso aqui. E basicamente é isso que a gente precisa fazer. E aqui eu também vou manter a configuração do meu objeto igual a gente fez aqui, ó. Vamos deixar nosso objeto 100 por 50. Vamos fazer aqui um alinhamento dos nossos objetos. Vou aproximar aqui um pouco mais meu display. Então agora eu vou inserir aqui um objeto texto para indicar que esse objeto aqui é para controlar o nosso tempo de liga. Então vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse texto aqui, ó. Vamos diminuir aqui a nossa letra. E aqui vamos colocar o texto liga. Vou colocar aqui entre parênteses a unidade. Segundos. Vou alinhar aqui meus objetos. Vou manter todo centralizado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia disso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui para desliga. Vou mudar aqui o alinhamento do meu texto, ó. Vou fazer o alinhamento à direita dos meus dois textos. Para trazer aqui os dois para frente, para ficar no mesmo alinhamento. E aqui a gente muda o endereçamento da nossa variável. Então aqui vamos usar a nossa memória M1. E aqui o resultado de M1 vezes 10 a gente vai mover para D11. Então a nossa variável D11, que é o tempo de desliga lá dos nossos motores, vai receber esse resultado. Vamos mudar aqui o nosso display para o nosso T1. Vou salvar aqui meu projeto. E aqui eu vou adicionar mais um objeto retângulo. Então vou vir aqui, ó, que vai ficar aqui por trás dos meus objetos. Então aqui, ó, a gente vai jogar nosso objeto retângulo para trás. Então vou vir aqui, ó, e vou jogar ele para trás. Eu vou aumentar aqui um pouco a espessura da minha linha. Vou manter a minha linha em preto. Aqui nós temos a opção que a gente pode colocar um arredondamento nos cantos do nosso objeto. Então vou colocar aqui um arredondamento nos cantos do meu objeto. Vou aumentar aqui um pouco a dimensão do meu objeto. Vou colocar aqui 400 por 200. E vou colocar aqui nessa parte de cima, ó, mais um texto que eu vou chamar de ajuste de tempo. Vamos colocar aqui o nosso texto centralizado. E antes de colocar aqui, ó, eu vou colocar mais um painel aqui. Só que um painel um pouco menor dessa vez. Vou diminuir um pouco aqui. Vou trazer aqui meu texto para frente. E vou diminuir um pouco aqui o tamanho do meu objeto. Vou botar aqui 390. Vou também diminuir aqui um pouco a altura. 390 por 50. Vou centralizar o meu texto aqui dentro do meu painel.
e vou trazer aqui para cima. Vou colocar aqui dentro do meu segundo painel. Vou subir aqui um pouco mais. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar esses elementos. Eu vou tornar isso aqui em um único elemento. Então vou selecionar todo mundo. E vou vir aqui, ó, em agrupar. Vou criar um grupo. Vou baixar aqui um pouco meus botões. Vou salvar meu projeto. E aqui está pronto para a gente testar aqui a nossa aplicação. Vou até baixar aqui um pouco mais meus elementos. Vou salvar aqui. E agora, para a gente simular aqui a nossa aplicação, comunicando junto com o nosso controlador, a gente vai vir aqui, ó, nessa opção de Offline Simulator, para simular nosso CHM controlando lá o nosso projeto do nosso controlador. Então agora vamos clicar aqui, ó, e vamos simular o nosso projeto. Então aqui nós temos aquela nossa tela inicial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma minimizada aqui no projeto do meu CLP. Vamos tentar colocar aqui lado a lado os dois projetos. Então vou avançar aqui para a minha próxima tela. Então aqui a gente está na nossa tela dos nossos ventiladores. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inserir os tempos. Então aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, 8 segundos. E aqui, ó, a gente já recebe aqui 80. O tempo para desligar eu vou colocar em 5. E aqui, ó, a gente já recebe 50. Então aqui a gente está escrevendo aqui nos nossos dois temporizadores. Quando a gente altera aqui, a gente controla o nosso primeiro temporizador. E quando a gente altera aqui, nós controlamos o segundo temporizador. Então vou voltar aqui novamente para 8. Vou manter aqui em 3. E quando a gente der a partida aqui, ó, ele vai ligar meu HM partida, vai habilitar meu processo, vai adicionar um aqui na minha sequência e vai ligar meu primeiro ventilador. Então vamos dar aqui a partida. Então a gente já vê aqui a nossa animação do nosso primeiro ventilador. O tempo aqui executando de contagem, ó. Quando ele atinge o tempo, ele reseta o temporizador, liga o nosso segundo ventilador. Atingiu o tempo novamente, ligou o nosso terceiro ventilador e agora ele vai executar o último tempo para ligar o nosso último ventilador. Agora a gente está com nossos 4 ventiladores ligados. Então aqui, ó, na nossa sequência, a gente pode observar aqui, ó, nossos 4 ventiladores e ligou aqui, ó, o fim de sequência para indicar que o nosso quarto ventilador está ligado. Então quando a gente pressionar o stop, a nossa parada, ele vai ligar aqui a solicitação de parada, vai fazer o decremento de 1 da minha variável sequência, ele vai desligar aqui o nosso quarto ventilador e vai vir para cá para o nosso temporizador. Como minha solicitação de parada vai ser verdadeiro, ele vai contar o tempo de 3 segundos e a cada 3 segundos ele dá um clock para fazer o decremento de 1 e se reseta. Então agora vamos fazer aqui a parada, ó. Desligou o ventilador 4. Executou o tempo, desligou o 3, executou o tempo, desligou o 2, executou o tempo e agora vai desligar nosso ventilador 1. Se a gente baixar o tempo aqui, por exemplo, a 1 segundo, já ligou 1, ligou o 2, ligou o 3, ligou o 4. Se a gente parar, desliga o 3, 2, 1. Então a gente pode ver aí o funcionamento correto aqui do nosso projeto, a nossa partida sequencial de motores, que aqui nesse vídeo a gente utilizou a plataforma da Delta, o ISP Software para fazer a programação do CLP, o DUP Software para fazer a programação da IHM e o ComMGR é o software que a gente usa para fazer o gateway entre o nosso PC e o nosso controlador, que no caso aqui a gente utilizou o nosso simulador.
Isso aqui você pode fazer em qualquer plataforma. Aqui eu utilizei a plataforma da Delta, mas você pode fazer esse exercício aqui em qualquer plataforma. Então era isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. Deixa nos comentários o que você achou. Um forte abraço e até o próximo vídeo.